E aí, ouvinte cansado? Hoje vamos mergulhar no mundo áspero e suado dos trabalhadores do Antigo Egito. Isso mesmo. Muito antes dos guindastes, das máquinas e dos direitos trabalhistas, alguém teve que erguer aquelas pirâmides gigantescas que você vê nos documentários. E spoiler, não foi magia. Se ajeita aí, encontra uma posição confortável e deixa minha voz te embalar. Mas antes que o sono vença, já se inscreve no canal. Sempre tem uma nova história chata esperando por você. Me conta nos comentários. Você conseguiria carregar uma pedra de 2 toneladas no calor do deserto? E claro, deixa o like. Agora apague as luzes e prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde cada dia era uma luta contra o sol escaldante, cada refeição era uma bênção, e cada noite de descanso era conquistada com muito suor. Muito, muito suor. Você acorda antes mesmo do primeiro raio de sol atravessar o horizonte do deserto. O ar ainda está relativamente fresco, mas você já sabe que essa sensação vai durar pouco. Muito pouco. Ao seu redor, dezenas de outros homens se mexem em suas esteiras de palha, esticando músculos doloridos que reclamam desde ontem. O cheiro que domina o ambiente é uma mistura peculiar. Suor seco impregnado nas roupas de linho grosseiro, poeira de calcário que gruda na pele e nunca sai completamente, e aquele aroma característico de pessoas que vivem muito próximas umas das outras. Você esfrega os olhos, tentando tirar a areia fina que sempre consegue entrar mesmo quando você dorme de costas para o vento. Suas mãos estão ásperas como lixa, calejadas de tanto manejar cordas e empurrar pedras. As palmas têm uma cor amarelada permanente, tingidas pela poeira de calcário que você respira, toca e praticamente come todos os dias. Quando você flexiona os dedos, sente a pele esticada repuxar, especialmente nos nós dos dedos onde pequenas feridas se abrem e fecham constantemente. O capataz já está de pé, claro. Esses caras parecem que nunca dormem. Ou talvez durmam em camas de verdade, quem sabe. Ele bate o bastão de madeira contra uma pedra, fazendo aquele barulho seco que você aprendeu a odiar. Toque, toque, toque. É hora de levantar. Não que você tenha escolha mesmo. Você se levanta devagar, sentindo cada articulação protestar. Seus pés tocam o chão ainda frio de terra batida. Mas você sabe que em algumas horas, essa mesma terra estará tão quente que vai queimar a sola dos seus pés, mesmo através das sandálias gastas. As costas fazem um ruído quando você se endireita completamente. Não é um ruído bom. A primeira tarefa do dia é sempre a mesma: buscar água. Você pega seu jarro de cerâmica, uma peça tosca, mal acabada, que já tem uma rachadura que você reza todos os dias para não aumentar, e caminha até o poço comunitário. A fila já é comprida, porque todo mundo sabe que quem não bebe água cedo vai ter que trabalhar desidratado até a próxima pausa. Enquanto espera, você observa os outros trabalhadores, rostos queimados pelo sol, alguns já descascando em carne viva. Ombros largos de tanto carregar peso, mas corpos magros porque a comida nunca é suficiente. Olhos sempre alertas, porque uma distração pode significar um bloco de pedra caindo no seu pé. E pés... Bem, melhor nem olhar muito de perto para os pés de ninguém. A água, quando finalmente chega a sua vez, tem gosto de terra. Não é ruim, só tem gosto de... terra mesmo. Você bebe devagar, saboreando cada gole, porque sabe que a próxima oportunidade vai ser só no meio do dia se tiver sorte. A água desce pela garganta, aliviando a secura que se acumula durante a noite. Você enche o jarro até a borda e volta para o seu canto do barracão. O café da manhã, se é que pode chamar assim, é sempre a mesma coisa: pão duro e cebola. O pão foi feito ontem, ou talvez anteontem, e está duro como pedra. Você tem que mergulhá-lo na água para conseguir mastigar sem quebrar um dente. A cebola é forte, muito forte, e faz seus olhos lacrimejarem. Mas pelo menos ela tem sabor, e sabor é um luxo aqui. Você mastiga devagar, porque comida é comida, e desperdício não é uma opção. O pão molhado tem uma textura estranha, meio pastosa, mas enche o estômago. A cebola arde na língua, e você sabe que seu hálito vai estar péssimo o dia todo. Mas convenhamos, todo mundo aqui está na mesma situação. Enquanto come, você ouve os outros conversando em voz baixa. Alguém está reclamando de dor nas costas. Outro está preocupado com o filho que ficou na aldeia. Um terceiro está contando que viu o faraó passar de carruagem ontem, todo dourado e perfumado. Você imagina como deve ser ter tanto ouro assim no corpo que você brilha ao sol.
O sol começa a aparecer no horizonte, e você sabe que agora é para valer. O capataz bate o bastão novamente, e todos se levantam. É hora de ir para o canteiro das pirâmides, onde você vai passar as próximas 12 horas, no mínimo, movendo pedras que pesam mais que 3 pessoas juntas. Você caminha em fila com os outros, levantando uma nuvem de poeira que faz todo mundo tossir. Suas sandálias já estão esquentando, e o sol nem subiu direito ainda. Imagine quando for meio-dia. A caminhada até o canteiro demora cerca de 20 minutos, e a cada passo o calor aumenta um pouquinho mais. Quando chegam no local, você para por um momento para observar a magnitude do que estão fazendo. A pirâmide já tem uns 15 metros de altura, e cada fileira de pedras parece impossível de alcançar. Mas lá estão vocês, formigas humanas, carregando bloco por bloco, subindo rampa após rampa, construindo algo que vai durar mais que qualquer um de vocês. O primeiro bloco do dia está te esperando. 2 toneladas de calcário puro, cortado com precisão, mas que precisa sair do chão e subir até o 15º metro de altura. Você se posiciona junto com outros 5 homens ao redor da pedra. Cordas grossas de fibra vegetal são passadas por baixo do bloco e você agarra sua parte da corda. A fibra está áspera contra suas palmas já machucadas. Você sabe que no final do dia suas mãos vão estar em carne viva, mas não tem alternativa. O capataz grita: 1, 2, 3 e vocês puxam. O bloco se move alguns centímetros, só alguns centímetros. Para mover 2 metros, vocês vão precisar repetir isso umas 50 vezes. A corda corta suas mãos a cada puxada. Você sente o suor começando a escorrer pela testa, pingando nos seus olhos e ardendo. O sol está subindo rapidamente agora, e você já consegue sentir o calor batendo nas suas costas através da túnica de linho. Suas pernas tremem com o esforço, e vocês nem chegaram na rampa ainda. Depois de meia hora de muito esforço, o bloco finalmente chega à base da rampa. A rampa é uma obra de engenharia impressionante, construída com terra batida e pedras menores, formando uma inclinação suave que permite subir os blocos até o topo da pirâmide. Mas suave é modo de falar. Para você, que vai ter que empurrar 2 toneladas rampa acima, ela parece uma montanha. O sol agora está a pino, e você já está encharcado de suor. Sua túnica gruda no corpo, pesada de umidade. O suor escorre pelo seu rosto, deixando trilhas salgadas que arderam quando secam. Você lambe os lábios e sente o gosto do sal misturado com poeira. Sua boca está seca, muito seca, mas a próxima pausa para a água só vai ser daqui a 2 horas. Vocês começam a subir lentamente. Cada passo é uma luta contra a gravidade, o peso da pedra e o calor que parece derreter seus músculos. Suas pernas queimam com o esforço. As panturrilhas estão tensas como cordas de arco. Os músculos das suas costas protestam a cada movimento, lembrando você de todos os dias anteriores de trabalho igual a este. A metade da rampa. Vocês param para descansar por alguns segundos. Sua respiração está ofegante e você pode ouvir seu coração batendo no ouvido. O suor escorre como uma cachoeira agora, e suas roupas estão completamente encharcadas. Você olha para os outros homens e vê o mesmo cansaço, a mesma determinação resignada. Um dos trabalhadores mais velhos está com dificuldade para respirar. Seus lábios estão meio azulados e ele se apoia pesadamente na corda. Você se pergunta quantos anos ele tem. 40? 50? Difícil dizer quando o sol envelhece uma pessoa 10 anos a cada temporada de trabalho. O capataz grita para continuar. Não há tempo para descanso real. A pedra precisa chegar ao topo antes do meio-dia para manter o cronograma. Cronograma. Como se construir uma pirâmide fosse igual a entregar uma encomenda. Mas os faraós têm pressa para chegar ao além, aparentemente. Vocês recomeçam a subir. Cada passo agora é pura força de vontade. Suas pernas tremem violentamente. O suor está queimando seus olhos, tanto que você mal consegue enxergar direito. A corda escorrega nas suas mãos molhadas, e você tem que segurá-la com ainda mais força, cortando ainda mais profundamente as palmas. 3/4 da rampa. O velho trabalhador tropeça e quase cai. Se ele cair, a pedra pode descer rolando e esmagar todo mundo. Você e outro homem se posicionam rapidamente para apoiá-lo. Ele sussurra um "obrigado", quase inaudível, e vocês continuam subindo. Finalmente, o topo. Vocês conseguiram. O bloco precisa agora ser posicionado exatamente no lugar certo, alinhado com os outros blocos da fileira. Isso requer uma precisão milimétrica, e qualquer erro pode comprometer toda a estrutura.
Não que vocês vão ser culpados por isso, claro. A culpa sempre desce para baixo na hierarquia. Você usa alavancas de madeira para fazer pequenos ajustes na posição da pedra. Cada movimento precisa ser calculado, porque mover uma pedra de 2 toneladas alguns centímetros para o lado não é brincadeira. Suas mãos estão trêmulas de cansaço, mas você precisa manter a precisão. Um movimento errado e o trabalho de toda a manhã vai por água abaixo. Depois de mais 40 minutos de ajustes finos, o bloco finalmente está no lugar. Perfeito, alinhado com os outros, pronto para receber a próxima fileira. Vocês param por um momento para admirar o trabalho e você sente uma satisfação estranha. É só uma pedra no meio de milhares, mas é sua pedra. Você a colocou ali, mas não há tempo para a contemplação. O capataz já está gritando para descer e buscar o próximo bloco. Sempre tem um próximo bloco. Sempre. Você se pergunta quantos blocos já moveu na vida. Centenas? Milhares? E quantos ainda vai mover até o corpo não aguentar mais? A descida da rampa é mais rápida, mas não menos perigosa. Suas pernas estão bambas de cansaço e você precisa se concentrar para não tropeçar. Uma queda aqui pode significar uma perna quebrada e uma perna quebrada significa... Bem, melhor nem pensar nisso. Chegando embaixo, você finalmente tem direito a uma pausa para a água. A fila do poço está enorme, como sempre. Enquanto espera, você observa outros grupos de trabalhadores subindo e descendo as rampas como formigas carregando migalhas. A analogia é mais apropriada do que você gostaria de admitir. A água nunca teve um sabor tão bom. Você bebe devagar, deixando cada gole refrescar sua garganta ressecada. Molha o rosto, tentando tirar a camada de poeira e suor que se acumulou. Por alguns minutos preciosos, você se sente quase humano novamente. O almoço é servido na sombra de uma construção auxiliar. Mais pão, mais cebola. E hoje tem um luxo especial, alguns pedaços de peixe seco. O peixe está salgado demais e tem um cheiro forte, mas é proteína, e proteína é energia. Energia que você vai precisar para a tarde inteira de trabalho que ainda te espera. Você mastica o peixe devagar, tentando ignorar o gosto de sal excessivo. O pão de hoje está um pouco mais macio que o da manhã, talvez porque foi molhado com um pouco do caldo do peixe. A cebola continua forte, fazendo seus olhos lacrimejarem, mas pelo menos agora você já se acostumou com o sabor. Durante o almoço, você ouve conversas fragmentadas. Alguém está contando que sua mulher teve outro filho. Outro está preocupado com a safra de cevada na sua aldeia. Um terceiro está reclamando que as sandálias estão furadas e precisa de umas novas. Conversas normais de pessoas normais, exceto pelo contexto de estar construindo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A pausa do almoço dura exatamente 30 minutos. Você sabe porque já cronometrou mentalmente várias vezes. Quando o capataz bate o bastão novamente, todo mundo se levanta com aquela resignação familiar. A tarde vai ser ainda mais quente que amanhã, e vocês têm pelo menos 6 blocos para mover antes do pôr do sol. O segundo bloco do dia parece mais pesado que o primeiro. Talvez seja porque seus músculos já estão fatigados, ou talvez este seja realmente mais pesado. Difícil saber. Você se posiciona na sua parte da corda, sente a fibra áspera contra as palmas já machucadas e espera o comando. 1, 2, 3. Vocês puxam. Desta vez demora mais para a pedra se mover. Suas forças não são mais as mesmas da manhã. O suor escorre mais abundantemente agora e você sente uma tontura leve. Provavelmente a desidratação começando a fazer efeito. A subida da rampa é um martírio. Cada passo é uma negociação entre sua força de vontade e seus músculos que querem desistir. Você se concentra em respirar. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Um passo de cada vez. Uma puxada de cada vez. Um bloco de cada vez. Meio caminho da rampa, um dos homens desmaia. Simplesmente desaba no chão, inconsciente. Os outros param imediatamente. Se alguém largar a corda agora, a pedra pode rolar para trás e causar um acidente grave. 2 auxiliares aparecem rapidamente, arrastam o homem para a sombra e jogam água no seu rosto até ele acordar. Vocês continuam com um homem a menos. A carga fica mais pesada para cada um dos que sobrou. Seus ombros queimam com o esforço extra. As mãos estão escorregando na corda molhada de suor e sangue das feridas abertas. Você morde a língua para se manter concentrado, e o gosto de ferro se mistura com o sal do suor que escorre pela sua boca. Topo da rampa novamente. Posicionamento do bloco. Ajustes finos. Mais 40 minutos de trabalho de precisão enquanto o sol castiga sem piedade.
Suas costas estão em chamas, literalmente queimadas pela exposição ao sol e metaforicamente destroçadas pelo esforço físico. Terceiro bloco, quarto bloco, quinto bloco. Os movimentos se tornam automáticos. Seus músculos funcionam por memória muscular, porque sua mente já está meio desligada do que está acontecendo. É uma forma de defesa do corpo. Quando a dor e o cansaço se tornam insuportáveis, a consciência se retira um pouco. No sexto bloco do dia, você percebe que suas mãos não estão mais sentindo dor. Elas estão dormentes, completamente insensíveis. Quando você olha para elas, vê que as palmas estão em carne viva, sangrando através dos calos. Mas não dói mais. Isso deveria te preocupar, mas você está cansado demais para se preocupar com qualquer coisa. O sol finalmente começa a se inclinar para o horizonte. A temperatura continua brutal, mas pelo menos não está mais subindo. Você consegue ver sua sombra no chão, esticada e distorcida. Sua sombra parece magra demais, curvada demais. Talvez seja realmente como você está. O último bloco do dia sobe a rampa em câmera lenta. Cada passo é uma vitória pequena contra a exaustão total. Você nem suda mais. Seu corpo não tem mais água para desperdiçar. Sua pele está ressecada como couro deixado no sol. Seus lábios estão rachados e sangrando um pouco nos cantos. Quando o último bloco finalmente se encaixa no lugar, você quer comemorar, mas não tem energia nem para sorrir. Vocês desceram a rampa pela última vez do dia como zumbis, cada um perdido nos seus próprios pensamentos de cansaço. A janta é igual ao almoço: pão, cebola e talvez um pouco de peixe seco se vocês tiverem sorte. Hoje tem sorte. Você come mecanicamente sem pensar no sabor, apenas colocando combustível no corpo. Sua mandíbula dói de tanto mastigar comida dura o dia todo. Depois da janta, há 1 hora de tempo livre antes de dormir. Tempo livre, entre aspas, porque você está exausto demais para fazer qualquer coisa, além de se sentar e olhar para o horizonte. Alguns homens conversam em voz baixa. Outros fazem pequenos reparos nas suas ferramentas ou roupas. Você apenas senta e deixa a brisa da noite secar o suor do dia. A noite no deserto chega rapidamente e traz um alívio imediato da temperatura. Em questão de minutos, o ar fica fresco, quase frio. Você puxa um tecido mais grosso por cima da túnica de linho suada. O contraste é brutal. 12 horas de calor escaldante seguidas de algumas horas de frio penetrante. Você se deita na sua esteira de palha, no mesmo lugar de sempre, entre os mesmos homens de sempre. O chão está duro contra suas costas doloridas. Cada músculo do seu corpo pulsa com uma dor surda e constante. Você muda de posição, tentando encontrar uma forma de deitar que não doa tanto. Mas apesar da dor, o cansaço é mais forte. Seus olhos ficam pesados quase imediatamente. Ao seu redor, você ouve os ruídos familiares da noite. Outros homens se acomodando, alguém tossindo, o vento batendo nas paredes do barracão, talvez um animal noturno do deserto ao longe. Você fecha os olhos e tenta não pensar em amanhã. Amanhã vai ser igual a hoje. Acordar antes do sol, água com gosto de terra, pão duro com cebola, mais blocos de pedra para mover, mais subidas na rampa, mais calor, mais suor, mais dor. E depois de amanhã, vai ser igual também. E depois de amanhã. Mas por enquanto, neste momento, você pode descansar. Por algumas horas preciosas, seus músculos podem relaxar, suas mãos podem cicatrizar um pouquinho, e sua mente pode se desligar da realidade de construir monumentos para faraós que você nunca vai conhecer. O sono vem rapidamente, como sempre vem para corpos exaustos. Um sono profundo e sem sonhos, o tipo de sono que restaura apenas o suficiente para você conseguir repetir tudo novamente no dia seguinte. E no próximo. E no próximo. Porque a pirâmide não vai se construir sozinha, e alguém precisa mover essas pedras. Uma por uma, dia após dia, até que o faraó tenha sua morada eterna pronta. E você, bem, você vai continuar sendo uma formiguinha humana carregando pedras que pesam mais que você, até suas costas não aguentarem mais. Mas por hoje está bom. Por hoje você fez sua parte. Moveu seus blocos, subiu suas rampas, sobreviveu mais um dia. E amanhã, quando o capataz bater o bastão na pedra, você vai levantar novamente e fazer tudo de novo. Porque é isso que trabalhadores fazem. Trabalham. Mesmo quando o trabalho parece impossível. Mesmo quando o corpo dói. Mesmo quando o sol queima e a sede aperta. Trabalham porque alguém precisa fazer o trabalho. E assim,
Com os ruídos noturnos do deserto como trilha sonora, você mergulha no sono profundo e restaurador que seu corpo tanto precisa, sonhando talvez com dias mais frescos, com comida mais saborosa, com trabalhos mais leves, ou talvez não sonhando com nada, apenas deixando o cansaço levar sua consciência para um lugar onde não existem blocos de pedra, rampas íngremes ou capataz gritando. Quando você acorda no dia seguinte, ainda está escuro, mas já consegue sentir que algo é diferente. O ar tem um cheiro estranho, meio úmido, meio doce. Você demora alguns segundos para perceber o que é. Chuva. Não chuva de verdade, porque isso seria um milagre no deserto, mas aquela garoa fininha que às vezes aparece nas primeiras horas da manhã durante certas épocas do ano. Você se senta na esteira e sente pequenas gotas tocando seu rosto através das frestas do barracão. A sensação é quase mágica depois de meses de ar completamente seco. Sua pele absorve cada gotinha como uma esponja ressecada. Você abre a boca e deixa algumas gotas caírem na língua. Água pura, sem gosto de terra, sem gosto de nada além de água. Os outros trabalhadores também estão acordando e percebendo a garoa. Há um murmúrio baixo de satisfação coletiva. Alguns saem do barracão e ficam parados sob a garoa fraca, de braços abertos, deixando a umidade tocar a pele queimada pelo sol. É um momento raro de prazer simples em meio à rotina brutal. Mas a garoa não dura muito. Em menos de 20 minutos, ela para completamente. E você sabe que quando o sol nascer, nem vai parecer que choveu. O deserto tem essa capacidade de absorver qualquer umidade quase instantaneamente. Ainda assim, foi um presente inesperado para começar o dia. A rotina matinal é a mesma. Fila para a água, pão duro com cebola, preparação para mais um dia de mover pedras gigantes. Mas hoje, você percebe que suas mãos estão um pouquinho menos doloridas que ontem. Os cortes estão começando a formar crostas, e a pele está ficando ainda mais calejada. Seu corpo está se adaptando ao trabalho, como sempre faz. Caminhando para o canteiro, você nota que a pirâmide cresceu visivelmente desde que começou a trabalhar aqui. Já são quase 20 metros de altura, e a estrutura está começando a ter aquela forma triangular característica que vai impressionar pessoas milhares de anos no futuro. Você se pergunta se alguém no futuro vai lembrar dos homens que carregaram cada uma dessas pedras. Hoje o trabalho tem uma variação. Além dos blocos externos de calcário, vocês também vão mover alguns blocos internos de granito. Granito é mais pesado que calcário e mais difícil de trabalhar. Cada bloco de granito pesa quase 3 toneladas e precisa de 8 homens em vez de 6 para ser movido. Você faz as contas mentalmente e não gosta do resultado. O primeiro bloco de granito está esperando no pé da rampa, vermelho rosado brilhando à luz da manhã. É uma pedra bonita, você tem que admitir. Quando o sol bate nela, aparecem pequenos pontos que brilham como estrelas. Granito vem de muito longe, das pedreiras do Alto Egito, descendo o Nilo em barcaças enormes. Alguém cortou essa pedra a centenas de quilômetros daqui, e agora ela vai fazer parte da tumba eterna do faraó. Vocês se posicionam ao redor do bloco. 8 homens, 8 pontos de uma estrela humana. As cordas são mais grossas para aguentar o peso extra. Quando você pega a sua parte da corda, sente imediatamente que vai ser um dia ainda mais difícil que o normal. A fibra é nova e áspera, e vai machucar suas mãos ainda mais que as cordas gastas de ontem. 1, 2, 3. O bloco de granito mal se move. Vocês puxam novamente, colocando todo o peso do corpo para trás. Desta vez ele desliza alguns centímetros, fazendo um ruído áspero contra o chão de pedra. Você já está suando, e o sol nem nasceu completamente ainda. Depois de uma hora de muito esforço, o bloco finalmente chega à base da rampa. Suas costas estão latejando, e você sente um puxão estranho no lado direito que não tinha ontem. Talvez tenha forçado algum músculo. Você tenta ignorar porque não há alternativa a não ser continuar trabalhando. A subida da rampa com granito é um inferno particular. Cada passo exige o dobro do esforço, e o bloco parece ter vontade própria, querendo rolar de volta para baixo a qualquer descuido. Vocês sobem centímetro por centímetro, parando a cada poucos metros para descansar e reposicionar as cordas. Na metade da rampa, o homem mais velho de ontem está trabalhando com outro grupo, movendo calcário. Você vê que ele está conseguindo acompanhar melhor hoje, talvez porque dormiu bem ou porque o calcário é mais leve.
Ele faz um aceno discreto quando seus olhos se cruzam, uma pequena demonstração de solidariedade entre trabalhadores. 3/4 da rampa. Suas pernas estão tremendo violentamente. O suor escorre tão abundantemente que forma pequenas poças onde você pisa. A corda está escorregando nas suas mãos molhadas e você precisa parar constantemente para secar as palmas na túnica. Mas a túnica também está encharcada, então não adianta muito. Quando finalmente chegam ao topo, você precisa se sentar por alguns minutos antes de conseguir começar o posicionamento. Sua visão está meio turva e você sente náusea. Provavelmente é a combinação de esforço extremo com desidratação precoce. Você respira fundo várias vezes, tentando se recuperar o suficiente para terminar o trabalho. O posicionamento do granito é mais complicado que o do calcário. A pedra é mais densa e menos uniforme, então cada bloco tem seu próprio centro de gravidade. Você precisa usar mais alavancas, fazer mais ajustes, ter mais paciência. E paciência é difícil quando você está no limite da exaustão antes do meio-dia. Finalmente, depois de mais de 1 hora de ajustes, o bloco de granito está no lugar. Perfeito, encaixado com precisão matemática entre os outros blocos da fileira. Por um momento, você sente orgulho do trabalho bem feito. É um bloco que vai durar milhares de anos, e suas mãos o colocaram exatamente onde deveria estar. A descida da rampa é perigosa quando você está tão cansado. Suas pernas estão bambas, e você precisa se apoiar na parede lateral da rampa para não tropeçar. Cada passo é calculado, porque uma queda aqui pode ser fatal. Você já viu homens caírem da rampa, e nunca é bonito de ver. A pausa para a água nunca foi tão necessária. Você bebe devagar, tentando não beber rápido demais e passar mal. A água tem o gosto habitual de terra, mas para você agora tem gosto de vida. Você molha a cabeça, o pescoço, tenta refrescar o corpo que está superaquecido pelo esforço extremo. Durante a pausa, você ouve que vai ter uma celebração especial daqui a alguns dias. O faraó vai vir pessoalmente inspecionar o progresso da pirâmide. Isso significa que o ritmo de trabalho vai aumentar ainda mais nos próximos dias. Querem que tudo esteja perfeito para a visita real. Você suspira mentalmente, como se o ritmo atual não fosse já suficientemente puxado. O segundo bloco do dia é calcário novamente, o que é um alívio depois do granito da manhã. Mas seus músculos já estão fatigados, então mesmo o calcário parece mais pesado que o normal. Você se posiciona na corda, sente a fibra familiar contra as palmas machucadas e espera o comando que já conhece de cor. Durante a subida da rampa, você começa a pensar na sua vida antes de trabalhar na pirâmide. Você era agricultor na sua aldeia, cultivava cevada e criava algumas cabras. Era uma vida dura, mas pelo menos você trabalhava na sua própria terra para alimentar sua própria família. Aqui você trabalha para a glória eterna de um homem que nem conhece seu nome. Mas pelo menos aqui você recebe comida todos os dias, mesmo que seja sempre a mesma coisa. Na aldeia, às vezes não tinha o que comer, especialmente durante as épocas de seca ou quando as enchentes do Nilo não vinham como esperado. Aqui a comida é garantida, monótona, mas garantida. Você também pensa na sua mulher e nos seus 2 filhos. Eles estão na aldeia, cuidando da pequena plantação e esperando você voltar quando a pirâmide estiver pronta. Você manda parte do pagamento para eles a cada lua cheia, através dos comerciantes que fazem a rota entre o canteiro e as aldeias do vale. Seu filho mais velho já tem idade para começar a trabalhar. Você torce para que ele não precise vir para um canteiro de obras como este. Talvez ele possa continuar como agricultor ou aprender algum ofício na aldeia. Qualquer coisa menos carregar pedras de 2 toneladas sob o sol escaldante do deserto. O terceiro bloco do dia sobe a rampa em ritmo ainda mais lento. Você percebe que não está mais suando tanto. Seu corpo está ficando sem água para desperdiçar. Isso não é um bom sinal. Significa que a desidratação está chegando a níveis perigosos. Você tenta calcular mentalmente quanta água já bebeu hoje e conclui que não foi suficiente. Na metade da rampa, você sente uma tontura forte e precisa parar. O mundo gira um pouco, e você se apoia na corda para não cair. Os outros homens percebem e param também, esperando você se recuperar. Ninguém fala nada, todos já passaram por isso em algum momento. Depois de alguns minutos, a tontura passa o suficiente para você continuar, mas você sabe que está no limite. Seus lábios estão rachados e sangrando. Sua pele está ressecada como couro velho. Você precisa de água, muita água, mas a próxima pausa só vai ser na hora do almoço. O posicionamento do terceiro bloco demora uma eternidade.
Suas mãos estão tremendo tanto que você mal consegue segurar as alavancas direito. Cada movimento é um esforço consciente, uma luta contra a fadiga extrema. Mas de alguma forma você consegue terminar o trabalho. A descida da rampa é quase um desmaio controlado. Você desce um degrau por vez, segurando firme na parede lateral, concentrando toda a sua atenção em não cair. Suas pernas parecem feitas de água, trêmulas e instáveis. Quando finalmente chega embaixo, você precisa se sentar imediatamente. A pausa para o almoço chega como uma bênção divina. Você vai direto para o poço sem nem esperar na fila. Alguns homens reclamam, mas quando veem seu estado, se afastam e deixam você beber primeiro. A água nunca teve um sabor tão bom na sua vida inteira. Você bebe, bebe, bebe até começar a se sentir humano novamente. Molha a cabeça, o pescoço, as mãos machucadas. A água fria contra a pele superaquecida provoca um choque térmico que é quase doloroso, mas ao mesmo tempo é o maior alívio que você já sentiu. O almoço de hoje tem uma surpresa. Além do pão e da cebola, tem um pouco de queijo de cabra. O queijo está meio azedo e tem um cheiro forte, mas é uma mudança bem-vinda na dieta monótona. Você come devagar, saboreando cada pedacinho como se fosse um banquete real. Durante o almoço, você fica sabendo que 3 homens desmaiaram ontem durante a tarde de trabalho. Um deles ainda não acordou completamente e está sendo cuidado pelos auxiliares médicos do canteiro. Você se pergunta qual vai ser o destino dele. Homens que não conseguem mais trabalhar geralmente são mandados de volta para suas aldeias, se conseguirem fazer a viagem. A tarde de trabalho começa com mais granito. 2 blocos enormes que vieram da pedreira ontem e precisam ser colocados na fileira interna da pirâmide. Você olha para as pedras vermelhas brilhando ao sol e sente uma mistura de admiração pela beleza e pavor pelo trabalho que vem pela frente. O primeiro bloco de granito da tarde é ainda mais pesado que o da manhã. Talvez seja impressão sua, ou talvez seja porque você está mais cansado. Ou talvez este bloco seja realmente mais pesado. Às vezes as diferenças são significativas, dependendo da parte da pedreira de onde a rocha foi extraída. Vocês se posicionam ao redor do bloco. 8 homens novamente, mas hoje 2 deles são substitutos, porque 2 dos regulares estão doentes. Os substitutos são mais jovens e mais fortes, o que deveria ser uma vantagem, mas eles não têm experiência trabalhando em equipe. A coordenação não é a mesma. Na primeira tentativa de mover o bloco, um dos substitutos puxa no momento errado e quase desequilibra todo o grupo. O bloco oscila perigosamente e por um momento você acha que vai cair sobre alguém. Felizmente, os homens mais experientes conseguem estabilizar a situação rapidamente. O capataz se aproxima e grita com os substitutos, explicando em detalhes como funciona o trabalho em equipe. Você aproveita a pausa forçada para descansar um pouco mais. Seus músculos agradecem cada segundo extra de recuperação. Quando recomeçam, o trabalho flui melhor. Os substitutos aprenderam a lição e seguem o ritmo dos mais experientes. O bloco começa a se mover lentamente em direção à rampa, deixando um rastro na terra onde desliza. Você já moveu centenas de blocos, mas ainda fica impressionado com o peso dessas pedras. A subida da rampa com o segundo granito do dia é pior que todas as anteriores. Suas forças estão no limite absoluto. Cada passo é uma negociação entre sua vontade de continuar e seus músculos que querem parar. Você se concentra apenas na respiração. Inspirar, expirar, um passo, respirar, outro passo. Na metade da rampa, suas pernas simplesmente param de funcionar. Você não desmaia, mas não consegue dar mais um passo. O mundo não gira, sua visão não escurece. Você apenas para, como uma máquina que fica sem combustível. Os outros homens percebem imediatamente. Eles redistribuem o peso entre eles, deixando você segurando a corda apenas para a estabilidade, mas sem fazer força real. É um gesto de solidariedade que te emociona mais do que deveria. Eles poderiam deixar você cair e continuar com um substituto, mas não fazem isso. Depois de alguns minutos parado, respirando profundamente e bebendo pequenos goles de água que um dos auxiliares trouxe, você consegue voltar a ajudar. Não com a mesma força de antes, mas pelo menos contribuindo para o esforço coletivo. A subida continua. Mais devagar, mas continua. O posicionamento deste bloco de granito é particularmente difícil porque ele precisa ser encaixado entre 2 outros blocos já colocados, com uma tolerância de menos de um dedo de diferença de cada lado.
É um trabalho de precisão que exige concentração total, justamente quando você está mais exausto. Você usa as alavancas com mãos trêmulas, fazendo microajustes na posição da pedra. Cada movimento precisa ser calculado, porque mover 3 toneladas de granito alguns milímetros para qualquer lado não é brincadeira. Suas costas estão em chamas, seus braços tremem, mas você precisa manter a precisão. Depois de quase 2 horas de ajustes, o bloco finalmente se encaixa perfeitamente. Você pode passar o dedo na junção entre as pedras e quase não sente a emenda. É um trabalho de mestre, feito por homens que aprenderam através da prática diária, não por educação formal. A descida da rampa é um milagre de coordenação entre suas pernas bambas e sua determinação de não cair. Você se segura na parede lateral com uma mão e usa a outra para se equilibrar. Cada passo é uma pequena vitória contra a exaustão total. Quando finalmente chega embaixo, você percebe que o sol já está se inclinando significativamente para o horizonte. O dia está quase acabando, mas ainda falta um bloco. Sempre falta um bloco. Você olha para a próxima pedra esperando e sente uma mistura de resignação e orgulho profissional. O último bloco do dia é calcário comum, o que deveria ser mais fácil depois do granito. Mas mais fácil é um conceito relativo quando você já está no seu limite há horas. Suas mãos estão dormentes de tanto segurar cordas ásperas. Suas costas protestam a cada movimento. Suas pernas tremem só de pensar em subir aquela rampa mais uma vez. Mas vocês sobem, porque é isso que fazem. Porque a pirâmide não vai se construir sozinha. Porque o faraó precisa da sua morada eterna. Porque alguém precisa fazer esse trabalho. E hoje esse alguém é você. A subida final do dia é uma meditação sobre resistência humana. Cada passo é um ato de fé de que o próximo passo vai ser possível. Você não pensa na chegada ao topo. Não pensa em colocar o bloco no lugar. Não pensa em descer. Você pensa apenas no passo seguinte. Passo. Respirar. Passo. Respirar. Passo. Respirar. A corda corta suas palmas já machucadas, mas você mal sente dor. Suas mãos estão dormentes há horas. O suor parou de escorrer porque seu corpo não tem mais água para desperdiçar. Sua boca está seca como o próprio deserto. Quando vocês finalmente chegam ao topo da rampa, você para por um momento para olhar ao redor. A pirâmide cresceu mais alguns centímetros hoje. Não parece muito, mas você sabe que cada centímetro representa horas de trabalho árduo de dezenas de homens. Cada pedra nesta estrutura tem suas digitais, seu suor, um pedacinho da sua vida. O posicionamento do último bloco é quase automático. Suas mãos se movem por memória muscular, fazendo os ajustes necessários mesmo quando sua mente está meio desligada. É a experiência de meses de trabalho repetitivo, transformando movimentos complexos em reflexos simples. Quando o bloco finalmente se encaixa no lugar, você sente uma satisfação profunda e inexplicável. Mais um dia de trabalho concluído. Mais algumas pedras na pirâmide eterna do faraó. Mais um passo na direção da conclusão desta obra impossível. A descida final da rampa é quase uma celebração. Não que você tenha energia para comemorar, mas há algo libertador em saber que o trabalho do dia acabou. Que você pode descansar, comer, deixar seus músculos relaxarem por algumas horas preciosas. A janta de hoje é especial. Além do pão, cebola e peixe seco, tem uma pequena porção de tâmaras. As tâmaras são doces, pegajosas e têm um sabor intenso que explode na sua boca depois de um dia inteiro comendo apenas alimentos sem graça. Você come uma por vez, saboreando cada pedacinho. Depois da janta, você se senta do lado de fora do barracão para aproveitar a brisa noturna. O ar do deserto esfria rapidamente quando o sol se põe, e a diferença de temperatura é um alívio imediato para sua pele queimada. Você puxa um tecido mais grosso por cima dos ombros e apenas existe por alguns minutos. Ao seu redor, outros trabalhadores fazem a mesma coisa. Alguns conversam em voz baixa sobre suas famílias, suas aldeias, suas esperanças para quando a pirâmide estiver pronta. Outros apenas ficam em silêncio, perdidos em pensamentos que você pode imaginar, porque são provavelmente os mesmos que os seus. Um homem mais velho está contando uma história sobre os velhos tempos, quando ele era jovem e trabalhava na construção de outra pirâmide. Sua voz é baixa e hipnótica, e você se perde nos detalhes da narrativa. Histórias de outros canteiros, outros faraós, outros homens que carregaram pedras gigantes sob o mesmo sol implacável. Você se deita na sua esteira de palha,
no mesmo lugar de sempre, cercado pelos mesmos ruídos familiares da noite. Suas costas doem contra o chão duro, mas é uma dor conhecida, quase confortável na sua familiaridade. Cada músculo do seu corpo pulsa com a fadiga do dia, mas também com a satisfação do trabalho bem feito. Você fecha os olhos e escuta os sons noturnos do deserto. O vento batendo suavemente nas paredes do barracão, alguém roncando baixinho, talvez um animal noturno ao longe. São sons que te acompanham todas as noites há meses, uma trilha sonora constante para seus sonhos de trabalhador. E assim, mais um dia termina na construção da pirâmide. Amanhã será outro dia igual, com outros blocos para mover, outras subidas na rampa, outros momentos de exaustão e satisfação. Mas isso é problema do amanhã. Por agora, você pode descansar, deixar o cansaço te levar para um sono profundo e reparador. Porque amanhã, quando o capataz bater o bastão na pedra, você vai levantar novamente. Vai beber água com gosto de terra, comer pão duro com cebola e mover mais pedras gigantes para a morada eterna de um faraó. Não porque você quer, mas porque alguém precisa fazer esse trabalho. E hoje, esse alguém foi você.